Pois é, Márcia, de acordo com as várias notificações dessa última hora, todas as bases militares norte-americanas nos seguintes países foram atacados. Então temos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi principalmente, Doha no Catar, a base de Al Udeid, a maior base norte-americana no Oriente Médio, com mais de 10 mil militares norte-americanos de forma fixa. Também a base em Manama, né, uma das principais relacionadas à Marinha norte-americana no Bahrein, além de outros ataques no Kuwait e na Arábia Saudita, Riad, a capital do país. Outro ataque foi notificado também na Jordânia, esse foi repelido pelas forças jordanianas aliadas dos Estados Unidos, e o alerta segue elevado para as questões no Iraque, que, como eu disse anteriormente, o próprio professor Porfírio estava dizendo agora há pouco, é uma situação diferente das demais, porque não envolve só ataques aéreos iranianos. O Irã tem um acordo muito forte, um financiamento ideológico e militar muito robusto com as milícias xiitas iraquianas, que podem por terra fazer ataques terroristas contra as instalações militares norte-americanas, instalações consulares de países ocidentais ou evidentemente alguns hotéis ou outras empresas. Então, o caso do Iraque, ele tem sido observado de maneira mais atenta por conta de tudo que isso pode representar, a chance de matarem algum tipo de soldado norte-americano ou de cidadão ocidental dentro do Iraque. Nessas condições, ela é muito maior do que nesses ataques que estão sendo repelidos pelos aliados norte-americanos nas demais bases do Oriente Médio. Essas são as atualizações das últimas horas. Tudo indica que esse tende a ser um conflito longo, ao contrário do último ano, a Guerra dos 12 Dias, a Operação Martelo da Meia-Noite, que, segundo Donald Trump, obliterou as capacidades nucleares iranianas, principalmente na usina de Fordow. Isso não tende a se repetir agora, porque os alvos são diversos. Inclusive, imagens por satélite mostram que a casa do líder supremo Ali Khamenei foi um dos alvos, e aquela vontade de mudança de regime através do enfraquecimento do mesmo, que já tem passado por grandes momentos de dificuldade após as manifestações populares do final de 2025, começo de 2026, um movimento que deixou pelo menos 7 mil mortos, de acordo com agências internacionais, mais de 50 mil presos, e uma situação econômica que se agravou ainda mais com a aplicação de novas sanções a partir do mês de fevereiro. A gente vai continuar monitorando todas essas movimentações e também as comunicações oficiais do governo iraniano, que dizem que múltiplas cidades foram alvo e que provavelmente isso continue durante as próximas horas. Voltaremos a qualquer momento com novas atualizações. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Vou chamar o Túlio Nasser também, o professor continua com a gente, mas vou incluir o Túlio nessa conversa. Túlio, de que forma o Brasil tem que se posicionar? Tem que haver um posicionamento por parte do presidente da República? A gente conversou também que o Brasil é o 12º, né, em capacidade militar. Isso a gente se preocupa com essa instabilidade mundial, até porque, como você falou agora há pouco, é uma geopolítica econômica que afeta também o nosso petróleo, o valor, né, dos combustíveis. Como é que isso pode afetar de alguma forma nós, os brasileiros, a longo prazo? Olha, Márcia, nós vivemos tempos sombrios, né? Nós estamos num campo minado e o Brasil precisa de muita responsabilidade e de muita cautela. Essa situação ali do Irã, ela provoca ali duas camadas. De um lado, existe um governo ditador, um governo violador de direitos humanos, um governo que dificilmente deveria ser apoiado pelo Brasil diplomaticamente, porque isso volta contra a imagem do próprio Brasil. Agora, de outro lado, também Donald Trump não é um santo. Donald Trump também não está indo ao encontro dos mecanismos multilaterais de resolução de conflitos. Donald Trump não está fazendo uma política geoeconômica correta, adequada, e, portanto, a posição do Brasil deve ser a de cautela, deve ser a de neutralidade, para que ele possa aguardar os próximos passos e poder fazer acordos comerciais, poder se posicionar diplomaticamente da forma que menos agride tanto um lado quanto o outro.
Pois é. O Jess Peixoto, junto com a gente também, você tem pergunta aí para o professor Porfírio, né, Jess? Tenho. Professor, muito obrigada pela presença. Nós há pouco falávamos sobre essa estrutura histórica do Irã. O que acontece, as pessoas muitas vezes acreditam que a revolução ela tira um regime democrático que estava estabelecido, mas a noção do que era democrático ou não ali é muito diferente da nossa vivência mais ocidental da democracia. Quando a gente olha para o meio do século ali, na Guerra Fria, a Operação Ajax, a influência dos Estados Unidos e do Reino Unido em relação à mudança daquele regime para um regime mais alinhado com os Estados Unidos e com a Europa, nós vemos também a tomada de uma oposição a isso muito forte nos Estados Unidos, no Irã, que vai levar depois à revolução, que vai acarretar na teocracia xiita que o Irã vive hoje. Como o senhor avalia a lógica dos Estados Unidos nessa possível transição de poder? Porque nós vimos em outros casos, como o apoio em dado momento a Saddam Hussein, até mesmo no conflito com o Irã, ser catalisado depois em grupos que vão se opor naturalmente aos Estados Unidos, porque, querendo ou não, em termos culturais, é muito, infelizmente, incentivado esse ódio ao mundo ocidental, mas principalmente aos Estados Unidos. Como a senhora avalia essas consequências? Está mais próximo ao que aconteceu no Afeganistão com o Talibã ou não existe uma possibilidade de contenção que os Estados Unidos possa fazer no Irã, algo talvez similar ao que ele conseguiu fazer na Venezuela e manter ali um regime que o vê com mais proximidade agora? Respondendo a sua pergunta, mas trazendo dois dados importantes. Primeiro, o Irã faz parte do BRICS desde 2024, meus amigos. Então, acompanhando isso. Segundo ponto, o dito potencial apoiador de uma resistência à ação americana no Irã, que foi o Afeganistão, os talibãs disseram que iriam ajudar o Irã, acabaram de entrar numa guerra com o Paquistão, coincidentemente, a 24, 48 horas. Mas sobre o que você perguntou, minha cara, não se trata apenas, e é por isso que eu falo, até onde o Ocidente tem um compromisso em levar os valores democráticos. O regime de Reza Pahlavi, que foi apoiado pelos americanos, era um regime que prometia uma vida privada liberal, em termos de costumes, e, ao mesmo tempo, não tinha compromisso nenhum com valores democráticos. Tínhamos uma polícia secreta, que não é lembrada com saudade até hoje pelo povo iraniano, chamado SAVAK, que foi preparada pelo serviço secreto norte-americano, diga-se, CIA, na época. Então, esse é o grande ponto. Então, a revolução foi causada por isso, e mais um fator, o achaque aos valores e ao modo de vida não ocidental, iraniano, o Islã político xiita, e o quê? Uma ação ilegítima de repressão, perseguição do governo contra o seu próprio povo. Em função disso, houve a revolução, mas então Ayatollah Khomeini, ele cria uma república islâmica que nada mais, nada menos é uma roupagem moderna, a ideia de imamato. Ou seja, os sacerdotes, os peritos da religião e da lei assumem o governo na condição de força moderadora entre os três poderes. Esse é o ponto. Surge um autoritarismo ali, sustentado pela guarda revolucionária. O grande problema é o quê? Diante de um longo período de aparelhamento, de verticalização e horizontalização do regime, numa queda, o que nós teremos depois? Eu vi vocês falando da busca de um líder catalisador. Não é o filho do então rei Reza Pahlavi. Nós não temos uma referência de liderança. Em um local onde ele é a porta entre o Oriente e o Ocidente, faz parte dos projetos de Rota da Seda, inclusive chinês, comercialmente, e é uma grande fonte de recursos de hidrocarbonetos. E aí, qual é o ponto? A instabilidade pode gerar o quê? Uma terra de ninguém. Lembremos que na Primavera Árabe nós temos ainda o quê? Resquícios de terra de ninguém. Síria, por exemplo, que agora começa o quê?
a se estabilizar, a trancos e barrancos. Líbia, uma terra até hoje o quê? De senhores da guerra. Então, são pontos preocupantes que o Trump levanta e por isso que eu digo, não é apenas um encampamento de o quê? De uma queda de regime, mas de enfraquecimento num processo o quê? De transição a médio e a longo prazo.